Alô? Tertúlia. Qual é a reclamação agora? Mas olha, o Detadino tem 13 máximos. O tema é autovivência hiperagudizada. Agora, a especialidade é maximologia. Definição. A autovivência hiperagudizada é a condição existencial temporária concebida e desempenhada pela consciência lúcida a fim de extrapolar determinadas conquistas conscienciais, se possível de imediato, empregando os máximos desempenhos pessoais, omniconjugados intensamente, de modo paroxístico, agudo, culminante e homeostático, em período de tempo definido. A autopensionização hiperatilada. A consciência lúcida ainda na condição da inconquistabilidade autoevolutiva. A hipersensibilização dos sentidos. A hiperatenção aos estímulos. A hiperapreensão dos detalhes. A hiperretenção da memória. O fato relevante de a autovivência hiperagudizada ser mega assédio, mega conquista e mega exemplo parapsíquico. A projeção lúcida, a paraprocedência. A cosmoconsciência. Agora, na argumentologia, a divisão argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 30 conceitos evoluídos adstritos à linguagem culta, técnica experimental, alguns vocábulos sesquipedais da conscienciologia, capazes de explicitar melhor a realidade e a relevância das autovivências íntimas, quando hiperagudizadas e exaustivas, realidades ainda de difícil entendimento para a consciência vulgar. Vocês veem que esse verbete aqui é para vocês, porque não adianta falar com o resto, porque a maioria não vai entender essas coisas. Agora, na remissiologia destacamos 5 verbetes dentre os 15 indicados. Agudização do autoparapsiquismo, autovivência experimental, hiperacuidade interassistencial, maximologia evolutiva,
e triatleta conscienciológico. Frase enfática. A autovivência hiperagudizada chancela, em definitivo, a condição de mini-peça da consciência lúcida, integrando o paravoluntariado do max-mecanismo multiexistencial ou multidimensional interassistencial. Você já vivenciou ou pretende vivenciar experiências hiperagudizadas? Com qual intenção? Quer dizer, tem que ter uma intenção boa, positiva, cosmoética, interassistencial, que é o ideal, né? A gente já dá todas as dicas aqui dos pulos do gato. Agora, questionamento. Qualquer pessoa pode estudar e frequentar os laboratórios, mesmo sendo intermissivista? Yes, indeed. Of course. Sure. O que mais? D'accord. Agora aqui outro. O senhor poderia falar sobre a transmigração de consciência para outro planeta? Qual é o critério utilizado? Quem decide? O livre-arbítrio dessas consciências é respeitado? Por que ainda não foi feita a transmigração de certas consciências da baratosfera se não querem evoluir? Escuta, é o que estão fazendo, resolver fazer a coisa em grande número, de uma maneira coletiva, a partir de 1950, depois da Segunda Guerra. Isso já estava sendo programado devido ao processo da Reurbach, que, pelo que eu sei, vem desde 1100. Agora, quem dirige isso são consciências livres. São consciências que estão fora dos processos desse planeta diretamente. Elas governam, sobrepairando o problema todo, a partir dos serenões. De que maneira o projetor pode dessomar em decorrência de ataque extrafísico, se quando atacado seus batimentos cardíacos aceleram, gerando atividade correspondente ao estado da vigília física e fazendo que o cordão de prata puxe o projetor para dentro do soma? O senhor poderia explicar? Escuta, junta aí uns mega assediadores e vão diretamente na pessoa e trabalha com as energias dela. Então eles anulam esse negócio todo, pode matar a pessoa. A maioria dos homicídios que acontecem por aí afora são feitos com assediadores. Isso é a opinião de quem trabalha com muito processo de desassédio. Outra coisa, a pessoa morre e vem o médico e dá lá a causa-morte, qualquer coisa, o negócio já passou. Mas por que provocou aquilo? Quase sempre tem assediador atrás. Muitos casos tem. Eu não sei o percentual, mas ele é bem alto. De que maneira posso reconhecer em mim se possuo sensibilidade suficiente para poder desenvolver a projeciologia, a conscienciologia e poder trabalhar na assistência? A ansiedade atrapalharia esse desenvolvimento? Olha, qualquer um pode, desde que entenda o que a gente está falando. Se você não entender, conversa, pergunta, questione do jeito que você está fazendo agora. Aí a gente esclarece. Então, qualquer um pode. E eu vejo alguma dificuldade, por exemplo, a minha gatinha lá em casa entender a conscienciologia. O mais eu não vejo, qualquer uma aqui pode, não tem problema nenhum. E lá fora também. Agora, outra, parafatologia, página 31, terceira linha. De que maneira a EQM, essa experiência da quase morte, que apresenta grande leque de manifestações, desde a baratosférica, traumática, até extremamente positivas, recicladoras, amparadas, faz parte das autovivências hiperagudizadas. É lógico que faz, né? Agora, uma das que faz mais séria é a cosmoconsciência, experiência da cosmoconsciência. A definologia apresenta o termo homeostático, mas nem toda EQM tem um contexto nesses termos. Poderia nos explicar melhor esse item? O caso é o seguinte, a definologia dá a coisa do jeito que é. Agora, por exemplo, a pessoa pode ter uma experiência dessa negativa, por isso que o verbete é neutro. Vê se entende isso aí. Agora, o processo que ele quer dizer é quando a pessoa chega no acume, que ela está no ápice, que ela está lá, tranchando, no máximo que ela tem. Agora veja, só de falar os máximos aqui, a gente pode repetir para vocês saberem. Vamos ver tudo que diz respeito ao máximo. Extrapolação, máximos desempenhos, omniconjugados, de modo paroxístico, agudo, culminante,
homeostático, em período de tempo definido. Só aí tem 3, 6, são 8 expressões que nós estamos falando. Agora, ó, o melhor da história é o seguinte, tem o verbo concebida e tem o processo, condição existencial temporária. Ninguém vive nesse paroxismo assim total. Nem o serenão não pode viver, porque se ele viver, ele vai acabar denunciando o anonimato dele. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês bem séria. O segundo encontro empreendedorismo, que ontem nós tivemos lá no início, etc., prossegue hoje. Mas tem uma condição, qualquer um aqui pode ir lá e vale a pena ver isso. É às 15 horas, a hora que acabar aqui, entre as 15 e as 16. Vão estudar sobre a gerência incubadora do PTI do empreendedorismo. É o técnico Fernando Machado que vai falar. PTI, vocês sabem, é o Parque Tecnológico da Itaipu. Seria bom aqueles que estão mexendo com essas coisas ir lá. Isso é gratuito, qualquer um pode ir lá. É 3 às 4 da tarde, hoje. Vale a pena muitos de vocês sair daqui e ir lá ver a conferência dessa pessoa sobre o PTI. É importante salientar que o Fernando ele já está há 2 anos liderando a gerência lá da incubadora e vem falar sobre as proposições e o que é a incubadora PTI. Vale a pena participar, está liberado, como o professor Waldo comentou, é livre, então vale a pena termos uma massa crítica lá. Que seria bom pegar um ônibus e levar esse povo para lá, a hora que acabar aqui. Vai ser um complemento da tertúlia de hoje. Tá certo? É uma autovivência hiperagudizada. Entende? Outra coisa, não vai falar igual aquele menino lá, tá? Hipergurizada, quer dizer com a opção de menino? Não, não é nada disso. É agudizada, de agudo. Não é de guri, tá certo? Vamos entender bem isso aí, tá certo? Professor? Sim. Aqui na fatologia, segundo item, o senhor poderia aprofundar, por favor? Qual que é? A consciência lúcida ainda na condição da inconquistabilidade autoevolutiva. Ah, sim. O problema todo é o seguinte, ela está lúcida, ela sabe o que quer, mas ainda não alcançou aquilo. Ela está querendo conquistar. Então, por exemplo, é aquela moça muito bonita, com altas prendas, e que ainda não arranjou um príncipe. Entende? É uma saída para isso. Aqui tem várias assim. Não tem nada a ver com você que eu estou falando, nem que ver com a Margarida, nada disso. Tá bom. Eu estou falando de modo geral. Está respondido, professor, obrigada. Entende? Eu estou citando aqui uma morena e uma loura, entende? Mas você sabe como é que é. Então vamos entender. A consciência está lúcida, mas ela ainda não conquistou aquilo que ela pretende. Eu, por exemplo, também às vezes estou nessa, porque eu pretenderia chegar à serenologia, isso é difícil. Sabe como é que é? Estou fazendo uma força para ver se vou no evoluciono, mas mesmo assim ainda tem muita coisa. De modo que estamos lutando aqui com vocês, etc., ombro a ombro, mão na mão, para a gente ver o que faz. Tá bom, obrigada. Tá, Waldo, na parafatologia terceira, a segunda e terceira linha, o fato relevante de autovivência hiperagudizada ser mega desassédio, principalmente esse mega desassédio. É mega desassédio, é mega conquista e mega exemplo para a psique. Mas eu quero em relação ao mega... Porque quase sempre está mostrando aí um processo de extrapolação. A pessoa está numa fase, vamos dizer, crítica positiva, quase sempre. Mas mesmo no mega desassédio, ela aproveita uma coisa bem positiva e dá a volta por cima, é isso? Eu tenho aqui um verbete neutro, mas eu destaco o aspecto homeostático, né, positivo do assunto. Professor, Sim. Na quinta-feira teve a mega euforização e eu fui uma das pessoas que esteve lá, o senhor lembra? Ontem a Marlene vem comentar comigo que foi o dia da Revolução Francesa, queda da Bastilha. Tem alguma conotação com o povo que estava ali, não? O que é a pergunta? Na quinta-feira teve a mega euforização. Tem alguma relação com as pessoas que estavam ali? Não, alguma teve coisa? Gente até que andou me telefonando para falar sobre isso, etc. tal.
Nós falamos, eu cheguei a falar aqui antes sobre o processo 14 de julho. Faz parte porque eu tenho a retro com o processo da França e eu achei uma... ok, pode ser que você, em particular, individualmente, foi afetado pelo problema. Agora, Ivone, pode falar. Eu gostaria que o professor abordasse, na página 31, na pensenologia, a autopensenização hiperatilada. Autopensenização. É a última da pensenologia. A autopensenização hiperatilada. O caso é o seguinte, é quando a pessoa está com a concentração mental, a atenção dividida e focado no megafoco. Então, aí a pessoa está com a autopensenização hiperatilada. Agora, ela está com todas as antenas ligadas para todas as direções, dentro do processo dela. Então, isso entra o processo intrafísico, extrafísico, os fenômenos, os parafenômenos, e por aí vai. Tem uma série de condições nesse sentido. Agora, veja, a autovivência hiperagudizada, ela pode ser assentada em cima dessa condição. A pessoa começa a ter muita lucidez, uma certa hora. Aquilo pode levar para um fenômeno maior. E ela conquistar de início uma extrapolação e depois ela conquistar aquilo de uma maneira mais assentada, vamos dizer, rotineira. Depende dela. O professor considerou hiperagudizada uma sinonímia da hiperacuidade? Não, até um certo ponto você pode colocar, mas não é bem isso, né? Na história. Vamos entender bem. Autovivência hiperagudizada, quer dizer, houve uma agudização do modo da pessoa ser. Então, uma holomaturidade, a hiperacuidade, ela pode ser, mas é uma condição generalizada na vida da pessoa. O que nós estamos falando aqui é o fato em si, aquele fato de acume, vamos dizer, crítico. Está entendendo? Agora eu entendi. E a última, professor, na página 32, sobre interaciologia, a última linha, a interação, hiperagudização, hipermemorização. Hiperagudização e hipermemorização. Vamos entender bem. Quando você chega ao máximo da recuperação dos seus cons, você tem uma hiperagudização de alguma coisa. Mas é que, às vezes, o processo da lucidez varia, né? Porque, às vezes, é um problema apenas de sensação, ou dos atributos mentais, ou um processo parapsíquico. Então, vamos supor que sejam as três coisas. A sensação do seu corpo, as faculdades mentais e as parapercepções, tudo funcionando ao mesmo tempo, para entrar dentro de um fenômeno vivenciado de pangrafia, por exemplo. Com vários fenômenos ao mesmo tempo. Tudo isso nós podemos chegar lá. Por isso que eu falo que nós somos consciências poliédricas, complexas. Ninguém aqui é simplão. Eu penso que o vírus da AIDS já começou a ficar sofisticado. Ele já é complexo. Seja o vírus dessa gripe, daí, de uma hora para outra ele muda, ele faz uma mutação. Olha a complexidade do vírus. Agora pensa bem a gente. Com quantas bactérias a gente tem? Fala alto. 100 trilhões. 100 trilhões, ela falou. Ela está sem força para falar, porque o número é muito pesado, né? 100 trilhões de bactérias que a gente tem. Então, como é que fica? Se um vírus, presta atenção, ele passa por mutação e tem a opção de coisa, um vírus. Pensa agora, 100 trilhões de bactérias. E outra coisa, 100 trilhões de bactérias é a nossa moldura. A maioria disso está no trato gastrointestinal. Todo mundo tem. Agora pensa o resto. Já pensou o seu cabelo, a minha barba? O que é que não tem aqui?
Então, nesse tipo de interação, a gente pode dizer que situações de hiperagudização favorecem a hipermemorização, é isso que você está querendo dizer? Favorece todas essas hiper que eu falei aqui. Tá. Querendo, eu vou repetir. Quer ver, tem várias. Hiperagudização, ela favorece a hipersensibilização dos sentidos, a hiperatenção aos estímulos, a hiperapreensão dos detalhes e hiperretenção na memória. Mas tem mais hiper, né? A gente poderia aumentar se quisesse. Mas, por outro lado, também uma pessoa que tem uma boa memória, que tem um cultivo da boa memória, isso também pode favorecer situações de hiperagudização, né? Pode, mas aí também tem uma outra coisa. Ela pode viver também dentro de um nível normal dela de alta expressão, destacável, notável. Você está entendendo? Então isso também é sério. Aí, quanto mais a gente melhorar os sentidos do corpo, as faculdades mentais e as parapercepções, melhor para a pessoa. Né? Agora, põe isso tudo funcionando ao mesmo tempo, dentro daquilo que eu chamo a atenção, a pangrafia. Agora, Cris, uma coisa impressionante. Milênios nós temos aí de religião. Nunca ninguém falou nesse nível. Nunca fizeram pesquisa, nunca a pessoa parou para pensar, para ver o processo tudo junto. Então, fala em milagre, fala em prodígio, fala nisso, concepção disso, aparição daquilo, mas não... Sendo que isso aqui explicita tudo. Tanto aqui, veja bem, sentido do corpo, visão, audição, faculdades mentais, lembrança, memória, juízo crítico, a faculdade de elaborar o pensamento. Agora depois, clarividência, energia, estado vibracional, projeção. Agora põe isso tudo junto. E outra coisa, dentro da pangrafia, que é o conjunto de vários parafenômenos simultâneos, tudo com convergência para a mesma meta. Como é que fica? Então, na verdade, nós vamos ter uma hipermeta, um hipergol, vamos dizer assim, um hiperfoco. Você está entendendo? Agora, veja, eu acho que isso tudo está na mão de vocês. É um processo de começar a desenvolver mais estado vibracional. Vocês vão bater lá. Agora, a chave é o estado vibracional, a gazua, que abre a porta. A mega euforização está no caminho disso, no meio do caminho. Mega euforização. Tem a opção de correr no meio do caminho. A pessoa vai anexando, ela vai incorporando aquilo nela. E o comboio aumenta, o comboio dela. Val, na tecnologia, essa última técnica, o fato importante de somente se indicar a técnica da autovivência hiperagudizada a quem não faz necessário, por exemplo, o laboratório consensorado da mobilidade física vídeo já alcança alto nível de mega euforização. Aí eu não entendi por que se falou que não precisa do laboratório de mobilidade física. Nós estamos falando a coisa realisticamente aqui, nua e crua, né? Mostrando a realidade, como é que é. Isso aí seria o ideal. Que já alcança, porque sem necessidade. Olha só, o fato importante de somente se indicar a técnica da autovivência hiperacudizada a quem não se fez necessário, por exemplo, o laboratório. Então, a pessoa que não treme mais. Senão nós não vamos falar nisso, vou perder tempo com essa pessoa. Eu queria falar com você sobre isso. Eu não vou perder tempo com uma pessoa dessa. Ela precisa de outras coisas. A primeira coisa, dá um jeito, se dá um basta nela, né? Dá uma cutucada para a pessoa. Karma. Aí é ego-karma. Mas você quis dizer que ela já, sei lá, não sei se você quis dizer que ela já fez esse laboratório e já não precisa não mais. Precisa, não, ele nem fez porque não precisou. Ele já nasceu com uma mobilidade física virgem alto nível. Não é isso? Não precisou. Paulo. Você acha que eu, em alguma época, precisei desse laboratório? Presta atenção. Agora, o melhor da história, você sabe que tem um processo de fazer isso aqui melhor, né?
mais sério, mas eu não faço para não chatear o povo, eu nem falo muito nisso aqui. É você pôr a pessoa em pé e falar assim, você não pode piscar. Você fala para ela, não pode piscar. Fecha os olhos, não pode piscar. Tenta fazer. Não, fecha os olhos, não pode mexer os olhos. Agora, quando tem energia demais, é quase que inevitável que todo mundo mexe. Entende? Se a gente mexer, mexer os seus olhos. Aqui, ó, para você. Hein? Não, aí você estuda, né? Talvez aí 30 segundos. O que você acha? 30 segundos é muito tempo, chefe. Pega aí o relógio dele. É meio minuto, 30 segundos na minha terra, é meio minuto, viu? Você está explicando. Mas o globo ocular não pode mexer por dentro? Não pode mexer seus olhos. Agora veja, isso eu não posso exigir, sabe por quê? Quando tem muita energia no campo, todo mundo mexe nos olhos. O processo entra na parte cerebral e afeta o processo ocular. É tanto que uma pessoa que está desenvolvendo parapsiquismo, você fala com ela para fechar os olhos, ela fica assim, ó, com os olhos. Então isso não pode, isso aí é mais sensível. Estou explicando como é que é o processo aí físico, esse é físico, né? Valdo. É a realidade. Eu queria que você, na numerologia, é o primeiro. O momento inquietante de risco à sobrevivência física. O está de alerta. Tá. Eu queria que você fizesse a relação disso com a autovivência hiperagudizada e o que isso tem de positivo no sentido do fortalecimento. Não, isso é o caso, vamos lembrar. Existe aquela pessoa que ela é tranquila por si mesma, independente do seu, por exemplo, o seu currículo. Então tem aquele caso que ficou sério lá no Rio de Janeiro e eu acompanhei o caso. Um ônibus entrou no túnel e estourou o negócio lá dentro com outro carro. Deu uma fumaça tóxica na hora, entupiu o túnel. E o povo tinha que sair de onde eles vieram, voltar tudo a pé. Aí o ônibus cheio de gente, tinha dentista, tinha médico, tinha professor, tudo isso. E o povo ficou estático. Ninguém quis mexer. Uma dona bateu e falou assim, epa, vamos todo mundo sair agora aqui para ele não ficar intoxicado. Vamos ver, desce em fila sem pânico. E começou a organizar o povo. Era uma dona lavadeira no Rio de Janeiro, praticamente analfabeta. Mas a dona cuidava da casa, do povo, daquele negócio, com mais iniciativa do que todo mundo com curso superior que havia ali. Ela praticamente salvou aquele povo todo. Que o gás que saiu de lá era tóxico, brabo. E ela pôs todo mundo em fila e falou assim, agora pode correr. E eles voltaram, correram de onde entraram no túnel. Isso aconteceu no Rio. Então você veja, observa aqui, o momento inquietante de risco à sobrevivência física, estado de alerta. Essa mulher era mais inteligente, com estímulos melhores e maior prioridade em matéria de lucidez do que a maioria daqueles caras, tudo formados que estavam lá. Porque, Valdo, tem um paradoxo nisso aí, porque às vezes, quando se trata do bem-estar de muitos, nossa reação é uma. E quando se trata apenas do seu próprio bem-estar, a sua relação mas a pessoa, é outra. quando está nesse grupo, ela se incorpora, né? Ela está ali. Ela é um corpo só. Tinha que tomar providência. Uma outra coisa, não fica pensando que a dona estava na porta do ônibus. Não estava, não. Ela estava no meio. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Ela estava no meio do povo. Ela tomou a iniciativa. Isso aí, o nome disso é iniciativa, expediente. Você está entendendo? Ela teve mais que aquele povo todo. Então você veja o que é a pessoa estar atenta à hiperatenção, à agudização, à hiperacuidade. Agora, isso ocorre também porque, pelo fato da pessoa estar pensando no bem-estar de todos, ela tem um amparo de função, uma fortaleza própria. Não, ali no caso, em parte, eu acho que o problema dela de ajudar os outros, de servir os outros, ser prestativa,
deve ter predisposto o processo. Mas eu não vejo. A coisa mais séria que também os psicólogos, médicos examinaram era o seguinte: é a iniciativa, o expediente dela, de tomar atitude na hora. Isso aqui é. Essa dona é aquela do que eu falo, do vulcão. Mas, olha, estourou o vulcão aí. Qual que é a cor da lava? E falando devagar. É bonita, né? Essa é desse jeito. Então, veja, é uma frieza que não é a frieza de assassino. É a frieza da maturidade. A maturidade cria uma frieza siberiana. Esse é um tema central neutro, quer dizer, essa autovivência hiperagudizada, ela pode surgir de uma reação da holobiografia, de coisas passadas, ou em função de um outro trabalho qualquer. Pode, de todo jeito. E outra coisa, o cara manda matar o outro quietinho, tranquilo. Tem muita gente assim. Você pode comentar, os masterminds, os doidos. Você pode comentar isso do ponto de vista dos acertos, quer dizer, dos acordos, grupo policármicos, de um trabalho em execução? Kármico, tudo tem, né? Depende do que é, né? Tudo isso aí influi. Agora, o que eu vejo é o seguinte: vocês estão numa hora que deve estudar esses aspectos fenomênicos. É o ponto de vocês. Vocês tinham que levar esses deveres para casa, para poder estudar. Isso aqui é um deles. Autovivência hiperagudizada. Porque a tendência nossa agora é ter muito disso. Agora, vai chegar um ponto que quando você pensa, já apareceu uma coisa superior àquilo. A agudização vai ter uma natureza ou uma estrutura mais avançada ainda. Aquilo que você fazia antes ficou pequenininho. Então nós temos que estar preparados para esses avanços naturais do processo de autoconsciencialidade. A gente pode chamar isso, Valdo, de um mitridatismo, uma forma de mitridatismo, de preparo para as próximas etapas? Sim, mas não é bem, né? É um processo de autoconscientização. A mitridatização é uma coisa muito bioquímica. Agora aí não, é um processo de autoconsciencialidade. É diferente. Gente, o negócio nosso é lucidez, né? Quanto mais lucidez, melhor. Agora você veja, esse meu processo, essa minha tendência, ou se vocês quiserem, como diz o cara, essa minha mania de experimentar, investigar, investir e, vamos dizer, pesquisar tudo, é baseado nisso. Eu estou sempre preparado para o que deve vier. Eu quero saber de todas as novidades. Mudou uma coisa, eu quero saber por que mudou. Agora, eu começo pelos objetos mais triviais, banais, você está entendendo? Até as coisas mais coruscantemente complexas. Vê se me entende. Mas eu começo pelas bobaginhas, aquilo que eu falo. Como eu digo aqui para vocês, a hora de você levantar, você vai ao banheiro, essas coisas. Quantos objetos você tem na sua mesa? Quer dizer, um negócio não. Mas isso é importantíssimo. É aí que a gente vê como é que é a situação. Por exemplo, aquele negócio que está falando um dia desse aqui, ó. Olha na sua mão, quantas escoriações você tem no dia de hoje. Por quê? Porque a maioria tem. Você sabe que eu fiz experiência dessa lá no Rio uma vez, os caras falaram, não, mas a gente não tem, me dá sua mão. Qualquer uma, me dá essa aqui. Eu fui olhar, tinha 3 escoriações na mão dele. Agora é muito fácil. Você passa o dedo assim e vê se tem algum ressalte. Passa na mão inteira, vai passando. Igual que você estivesse lavando a mão. Você vai acabar vendo que tem alguma coisa. Quer dizer, a pele está cicatrizando alguma bobagem que você fez. Ou alguma coisa que bateu em você, que às vezes você nem percebeu. Agora veja, algumas dessas escoriações você sentiu, outras aconteceram e você não viu. Então começa a ficar complexo o processo. Agora veja, é uma bobaginha, né? Mas como especifica o nível da lucidez da consciência isso aqui? Valdo, isso acontece o tempo todo de uma maneira natural ou existem ciclos dessa agudização? Não, não é ciclo. Existe um crescimento natural. Na hora que a pessoa fica mais aguda, aquilo vai acontecendo mais, uma coisa puxa a outra. Disparam. É um processo de
empatia, entende? Afinidade dentro do problema natural. A afinidade da pessoa com os fatos. Isso é inevitável. Então, quanto mais a pessoa se tornar autoconsciente, mais ela vai ver isso. Malo, é um monte de fenômeno que acontece com a turma, mesmo nós aqui, a CCCI, que o povo não sabe o que está acontecendo. Eles não desconfiam que aquele fenômeno está ocorrendo. Aquilo passa batido. O que eu desejo aqui, que eu faço empenho, todo esse meu empenho, é diminuir as coisas que passam batidas no nariz de vocês. Só isso. No nariz, presta atenção. Aqui, ó. Esse inconformismo, quando acontecem fatos que você não consegue unir ou conectar, ele é sadio porque ele te obriga... Mesmo que você não consiga deslindar, é bom anotar. Tudo anotado. Porque depois, quando você junta aquela série de anotações, alguma coisa vai ficar esclarecida. Sempre aparecem os pontos de fulguração da ideia. É inevitável. E os fatos, então, são elucidados. E tem uma conexão enorme desse verbete com a técnica de mais um ano de vida. Não tem? Ela é um bom elemento disparador disso. Não, tudo que agudiza tem relação com essa agudização. A técnica de mais um ano de vida é agudização. Mas tem outras coisas, por exemplo, extrapolacionismo. Tudo que seja agudo. Está entendendo? Por exemplo, a cosmoconsciência, a pangrafia, tudo tem relação. Mas a diferença tudo que é agudização. Mas uma por técnica, exemplo, a dessoma. Uma técnica, a própria pessoa voluntariamente pode aplicar. E uma cosmoconsciência, um extrapolacionismo, ela não consegue ter voluntariamente. Você já pensou uma dessoma com agudização? Como é que vai ser bacana? Positivo. Pensa bem nisso. Então, veja bem, a pessoa vai ter um êxtase dessomático. Atenção, êxtase dessomático. Professor Valdo, sim, bem aqui em cima. O senhor poderia ampliar na página 34 da listagem da taxologia, o item 26, fazendo a relação... 26 é a paradireitologia. O que você quer? É a relação, ampliar, né, para entender melhor com relação à autovivência hiperagudizada com a técnica de mais um ano de vida. Pois é, mas aí o que é que nós vamos falar disso? Ô Cris, você não quer falar sobre paradireitologia? Página número 26, página 34. Deixa eu passar para a minha chefe. Eu entendo que a condição do paradireito, da paradireitologia, chega a ser um entendimento transcendente. Eu acho que só mesmo com a convergência daqueles na verdade, uma agudização ação jurídica. Isso, É isso que eu quero chamar. Perfeitamente isso. Agora, Beth, você perguntou também com relação à técnica de mais um ano de vida, é isso? Isso. Então, eu vejo que a técnica de mais um ano de vida, ela vai justamente poder acelerar, né, todas as condições mais agudizantes em termos evolutivos. Uma outra coisa de agudização seria o CPC. Isso. E tem na trinomiologia, professor Valdo, um trinômio bem interessante que é direito, dever, renúncia. É o último trinômio que tem na trinomiologia. Eu acho que a técnica de mais um ano de vida auxilia muito para a pessoa pensar quais são, né, os direitos evolutivos das outras pessoas, os seus deveres pessoais e quais os níveis de renúncia que a pessoa já tem que chegar para poder agilizar a sua evolução. Isso está muito dentro da paradireitologia, né? Valeu. Falou a nossa jurisconsulta. Tá certo? Eu sou rabo, quem tem que falar é ela. Há muito tempo percebi que quando estou muito próximo a alguma parede ou porta, sinto os olhos doerem muito, mesmo com os olhos fechados. O senhor tem alguma resposta para isso? Não, é preciso de ver o que é isso aí em matéria de ectoplasmia. Esse caso aí pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa que pode ser é o seguinte, algum processo de retrocognição que está engastalhado na sua memória e que diz respeito a algum processo de parede e porta. Sei lá se não foi vítima lá do Drácula, que era o empalador, que colocava o povo lá.
Não, eu tinha uma parede, eles colocavam o cara lá dentro, depois faziam uma parede em cima e trancava tudo. O cara era sepultado lá em pé ou deitado, de qualquer maneira, mas entre duas paredes. Agora está lá na România, né? E outra coisa, o castelo dele era o máximo, mas você sabe que hoje a turma faz turismo lá para ver, né? O Drácula, Conde Drácula. Ele era conde mesmo, real, tudo certo. Agora, gente, uma coisa fabulosa, que é um lugar que eu nunca fui, você sabe que numa certa época me dá vontade de ir lá. É aquele castelo daquele rei que fez nos Alpes. Vocês já viram a fotografia do castelo? É uma loucura. Nos Alpes, cada Edelweiss. Vocês sabem o que é Edelweiss? Edelweiss é um negócio da flor que aparece lá nos Alpes. Mas agora o cara fez um castelo lá no meio. Ele é altíssimo. É mais do que aqueles da Disney World, Disneylandia. Mas impressionante os negócios enormes. E no meio daquelas, sabe? Aquelas montanhas, aquele negócio todo. Como é que o cara fez aquilo? E até hoje o negócio impressiona. Eu vi filme disso aí com calma. Aquele Canal da História, há pouco tempo, trouxe ele de novo. De vez em quando eles mostram o negócio dos Alpes. Mas agora, aquilo é impressionante. Agora, esse castelo eu desejaria ir lá. Teve uma época que eu tentei, mas estava problemático, visita, não sei o quê. É um negócio complicado. Para chegar lá já é um problema. Tem que escolher a época do ano, porque senão é muita neve. Lá já tem naturalmente, né? Agora, a Edelweiss é a florzinha que dá lá, que se tornou símbolo dos Alpes, a coisa toda. Isso aí é impressionante, a gente pensar. Aquilo é uma agudização física de um local agudo. Você está entendendo? Pois é, isso é que eu quero chamar a atenção. É impressionante. Lá já tem muito pico. Ele fez aquilo em cima de um com mais pico ainda. Você está entendendo? Uma loucura aquilo. Olhe uma hora se passar na mão de vocês, qualquer coisa dos Alpes, o castelo que o cara fez lá, o rei. Sei que o senhor é contra a leitura dinâmica e com a experiência que tive, acabo tendo a mesma opinião. Olha, eu não sou contra. Se a pessoa já está lendo, mesmo que seja leitura dinâmica, já é alguma coisa boa. Agora, eu não acho que a leitura dinâmica seja ideal, é só isso. A leitura dinâmica prejudica a compreensão do texto. Ainda bem, você entendeu. Sabendo dessas informações que obtive por experiência própria, posso afirmar que ao invés de buscar a leitura dinâmica, devo buscar a compreensão dinâmica. É isso mesmo. Buscar entender as coisas mais rapidamente do que de que maneira fazer isso. Olha, é justamente isso aí. Então, a primeira coisa que tem em matéria de leitura, eu vou te falar como é que é o meu conceito e o meu princípio sobre essas coisas. Você tem que ver a sua compreensão do texto. Se o texto interessa a você, você tem que ver se ele é o mais importante, se é do Papa na área, como é que é. Se aquele texto é, enfim, aquilo que é o mais importante dentro da linha de pesquisa que você está fazendo. Se ele for, essa leitura merece ser feita 3, 4 vezes. Uma hora você vai procurar uma coisa, outra hora você vai procurar outra, sempre visando algum objetivo específico. Agora, tem outras leituras que você começa a ver, viu que não interessa, você corta tudo fora. Então, veja, são dois extremos. Uma que você precisa de ler demais e outra que você joga fora a leitura na hora. Essa, vamos dizer, divisão é o discernimento da pessoa para saber a compreensão que ela tem do que ela deseja e da leitura que ela vai fazer. De modo que você está certo. Agora, precisa de colocar aceleração nessa compreensão do jeito que você falou e aumentar a agudização que nós estamos falando aqui. A autovivência com agudização. Isso é a lucidologia. A lucidologia é a ciência do processo da lucidez. Então é muito importante pensar nisso. É a recuperação dos cons. Cons são as unidades de lucidez. Agora aqui, há cerca de 15 dias, minha tia, irmã do meu pai, dessomou. Tinha síndrome de Down e 56 anos.
Hoje acordei às 4h40 da manhã com uma experiência extrafísica rememorada, na qual ela aparecia junto com minha avó. Sua aparência era de criança, com 6 ou 7 anos. Parecia muito alegre na interação com a mãe. Poderia comentar o caso de pessoas com síndrome de Down e a relação com o rejuvenescimento do psicossoma após a morte? Essa experiência pode ser indício segundo a Dessoma? Olha, tudo é possível. Tudo tem razão de ser. É preciso examinar. Se isso aí tiver importância, você vai saber oportunamente, ou com o aparecimento dela já consciente, ou alguém que vai talvez falar para você alguma coisa nesse sentido. Agora, que isso aí pode ser recuperação? Pode. Porque uma pessoa que está com a síndrome de Down não quer dizer que ela dessomando, ela vai continuar com alguma alteração. Não, ela pode mudar tudo. E ela muda até a aparência dela devido à transfigurabilidade do psicossoma. E outra coisa, a primeira coisa que acontece é rejuvenescer. Agora, às vezes não vai assim para 6, 7 anos, não. Ela rejuvenesce geralmente quando a mulher é mais ou menos 17 anos, que é quando a mulher é mais viçosa, é aos 17 anos. Por isso que quando a gente vai bater palma aqui, eu falo assim, a gente está completando os seus 17 anos. É quando tem mais vício a pessoa, do ponto de vista intrafísico. Mais ou menos é 17 anos de modo geral. A maioria das etnias ou das raças. Isso aí é minha pesquisa de muito tempo. Outros podem falar que seja 18 anos, 22. Se for balzaquiano, vai falar que é depois dos 30. O negócio é 17. É o maior vício. A pessoa está viçosa. Não tem jeito de colocar mais vício. Com 17 anos chegou. Não tem jeito. E presta atenção que vocês vão ver. As moças mais bonitas, todas elas, quando chegam a 17 anos, eu falo para filmar e tirar fotografia. Ela guardar no álbum, ela vai falar, eu era assim. Que depois vai ter tanta coisa. Sei lá, entende? Então é bom guardar, né? Aquilo. Para ver. Professor Valdo, aqui no ar. Sim. O senhor poderia explicar a frase enfática? A frase enfática. A autovivência hiperagudizada chancela, quer dizer, ela ratifica, entende? Em definitivo, a condição de mini-peça da consciência lúcida. É a mini-peça dentro do maxi-mecanismo multi-existencial assistencial. Por quê? Quando ela é positiva de alto nível. Porque são os amparadores que estão promovendo essa experiência para a pessoa melhorar na função que ela exerce como mini-peça interassistencial. Você entendeu isso aí? Não, entendi. Agora o contexto do amparo, orientação. Agora é o maxi-mecanismo. Quer dizer que quem dirige lá é que está promovendo o processo. Entende? Tá. E na questionologia, o senhor fala coloca 2 perguntas. Na segunda pergunta, o senhor enfatiza a questão da intenção. Com qual intenção? Que a pessoa precisa ver, né? O que ela está fazendo. A intenção tem que ser interassistencial, como eu disse aqui quando eu li. Interassistencial, por cada mini-peça. Isso aqui é dirigido a vocês, mini-peças interassistenciais. É o intervista em vista, mas com uma condição, mini-peça. Porque aqui está cheio de intervista em vista, mas não quer dizer que seja uma mini-peça. Eu estou falando para aqueles e aquelas que são já mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial. Por exemplo, a turma que está fazendo TENEX há vários anos e está bem consolidado o trabalho, é uma mini-peça. Você não pode dizer que ela não seja. Isso aqui é para essa pessoa, para tenepsista. Tenepsista veterano. Bom, aqui no ar. A vivência do curso intermissivo é um período de hiperagudização também? Pode ser considerado esse período? Não é, pode ser, mas é que não é bem assim. Vamos supor que a hiperagudização seja um pico, o Aconcagua, tá certo? O curso intermissivo é o Himalaia, cheio de picos. Então tem o Chimborazo, Himalaia e outros mais, todo quanto é coisa aguda, tem vários picos simultaneamente. Por exemplo, vamos agora ver quais são os picos do curso intermissivo que você passou. Primeiro, o choque. A hora que se fala que tem um curso sobre isso, se você deixar de estudar.
Aí você vai, bolas, isso é importante, hein? Vamos lá. Primeiro, chega lá, você encontra com as pessoas do seu passado, te dá um choque. E outra coisa, alguns melhores do que você. Outro choque. Por aí vai, olha as agudizações que vão dando. O que é que vai acontecer? Aí você vai, naquele dia, eles estão tratando de um assunto que mexeu totalmente com você. Aquele processo de iniciação, que não sei o que é, que mudou tudo e que criou um problema. Aí você começa a pensar, gente, é por isso que eu fico perturbado com aquele negócio, quando acontece isso e aquilo, pronto, ó. Aquilo expande o processo da consciência. Agora, se você pegar que a hiperagudização, no caso aí, é paraperceptiva, extrafísica, pensa saber o que acontece. Primeira coisa, expansão da consciência. Agora, a expansão da consciência para uma consciência que começa a se manifestar a partir diretamente do psicossoma é muito melhor do que a nossa expansão aqui no corpo. Você começou a ver, então, o que quer dizer? Se você for analisar assim, você vai encontrar essa autovigência hiperagudizada, mas de uma maneira composta, complexa, que se repete, tem muitas manifestações, não é uma só. São várias vivências de hiperagudização convergindo para uma cordilheira. Mas em vez de ser um pico só isolado, por exemplo, em vez de ser aquele poste, vocês viram que tem um poste aí de iluminação, igual do aterro do Flamengo no Rio. Vocês viram com as lâmpadas, tudo lá em cima? Eu vi ligando, ficou o máximo. Engraçado é que eu falei nisso, na mesma hora apareceu o poste lá, eu acho que estava em cima do lance, né? Mas então, aquele poste, a agudização da luz. A altura dele, vocês viram? Eu quero saber depois quantos metros tem de profundidade, para ver se o alicerce é bom, né? Porque aqui venta muito. Vai aguentar? E o vento que vem é de lá, ó. Se bater o vento, se aquele poste cair, cai em cima ali das árvores com a entrada. A gente pode falar que essa autovivência ela é um tipo de impactoterapia, assim, aplicada em várias escalas? O problema o extrapolacionismo parapsíquico quase sempre é terápico, né? É de terapia. Essas coisas tem. Isso existe. Agora, o que mais vocês têm? Queria que você comentasse também aqui na estrangeirismologia, o último, o exame dos after effects da experiência aguda, sinalizando o nível da maturidade consciencial. Sim. Como pelas relações, pelas Isso aí é a pessoa que tem mais autoobservação, aquela que faz pesquisa continuada. Então ela sofre a experiência ou passa pela experiência, ela começa a analisar o que deu. Então, ela reconhece, não, a minha maturidade está se expandindo. Isso é um fato. Ela vai ver como é que é. Então, ela começa a dar mais valor para isso. Tem que recuperar a situação, o nível que ela está, ver outras coisas que ela às vezes esqueceu, ou algum fator superveniente que ela não ligava, ou alguma coisa lateral que ela tem que colocar no centro das atividades dela. Ela tem que fazer uma atualização de todas as manifestações. Isso é o ideal. Valdo, e uma tarefa, ou um trabalho, um projeto em curso, pode ser o motivo desse tipo de agudização? Tudo pode ser o fator desencadeante. É bem possível. Quer dizer, o gatilho da história. Quer dizer, é um pré-requisito. O que detonou o processo? Um tipo de um pré-requisito para a pessoa ter aquela outra. É um caminho para pegar outra coisa maior ali. Às vezes é uma espécie de passarela, né? A pessoa está passando de um lugar para outro. Amplo. Entende? A fase de transição. Extrapolacionismo tem muito disso. Processo de transição. Transição para o melhor. É uma transição ascendente. Bom, o que a pessoa pode fazer para aproveitar ao máximo o momento em que ela atinge essa agudização? É ela procurar ficar, em primeiro lugar, tranquila e raciocinar com calma. Sem euforia.
Nada de euforia. A euforia pode estragar tudo. Ela tem que ficar bem equilibrada, harmonizada intimamente. Quanto mais, melhor. Alcançar um nível, portanto, de lucidez clara, objetiva e fixada. Agora, aí você vai ver como é importante a concentração mental e a atenção fixada. Nós precisamos disso nas coisas. Uma coisa muito séria, quem lucra mais com esse fenômeno é quem sabe sair do bloco com rapidez, de maneira eficaz. Você é bom para sair de um bloco para outro, com eficácia? Isso é importantíssimo. Sair de um bloco. Você está pensando aqui num pensamento, ou alguma coisa, ou desenvolvendo um pensamento com o povo. Daí muda tudo. Sabe como é que é? Sim. Para otimizar essa mudança de bloco, o que a pessoa pode fazer para... Ela raciocinar mais rápido nas coisas e estar mais atenta, atilada. Ficar alerta dentro das coisas. Para sair de um bloco para passar para outro. Você está falando sobre o cachorro, aí vem uma pessoa e fala sobre a teoria geral da relatividade. Pronto. São segundos que você tem que mover todo o seu foco. Você está entendendo? Para outra condição. Isso é muito importante, essa mudança de bloco. Por exemplo, uma pessoa dispersiva, uma pessoa hiperativa, ela não tem facilidade de mudança de bloco. Ela fica fixada, custa sair. Entende? Então aí é que eles falam, aí a pessoa lerda, né? Sonsa, tem vários nomes, né? Lesa, eles gostam de dizer lesa também, né? Tem vários nomes. Agora aqui, página 32, teoriologia. Teoria da vida humana atual, valer 15 vidas humanas pregressas. Essa sentença diz respeito somente à atual vida dos intermissivistas, conhecedor da conscienciologia ou de toda a consciência? É de toda a consciência, mas mais para os intermissivistas, porque eles receberam mais, né? Então, vamos supor que os outros são só 12, né? Intermissivista é 15, agora para o outro ali 12, para o outro 10, para o outro 8, tá certo? Porque a vida humana hoje, a pessoa tem uma capacidade de comunicação, a supercomunicação, tudo é mais fácil, para viajar tudo é mais rápido, então isso tudo facilita a vida. Todo mundo tem uma vida mais acelerada, com muito mais estímulos diários, são milhares de mais estímulos diários. Isso aí é a turma que já estudou, já chegar a essa conclusão, é estatística. Então, todo mundo tem algumas vidas superiores. Não tem nada parecido com antigamente. Por exemplo, uma vida na Idade Média, lá no interior da Europa, mesmo que fosse boa, aquilo tudo. Olha, para vocês terem uma ideia, escuta as músicas do Vivaldi e compara com a vida humana hoje. O Vivaldi, aquele da primavera, as 4 primaveras, tal. Veja como é que é. Outra coisa. Alguém esse ano já viu algum lugar que tocasse valsa? Quer dizer, a valsa já não existe mais. Olha que a valsa, às vezes pode ser dolente, etc. Tal. Mas hoje é tudo... Quer dizer, isso aí é estímulo, é terrível o negócio. Então, é preciso observar bem isso. Agora, para os intermissivistas, a média é 15 vidas mesmo. Então, esse número de 15, essa média de 15 vidas, o senhor chegou a partir... Isso foi amparador. Ah, tá. Eu pensava que fossem umas 3. Esses estão falando, não, você está enganado, equivale a umas 15. Agora, examinado pelo curso intermissivo. Então, aqui, ó, o gap, o processo que sobe, a situação toda que é imenso. O senhor pode comentar a hiperagudeza dentro da cosmoconsciência? Não, isso aí é o máximo, é a hora que chega no pique maior da história. A cosmoconsciência é dentro daquela pessoa, chegou no pináculo. Ela tem que ver. Qual das minhas vidas anteriores devo me ater para um megafoco de investigação para melhorar meu temperamento? A primeira coisa é você ver o que é que não tem de bom no seu temperamento. E procurar descartar o mais depressa possível. Ou mais, esqueça. Veja no dia de hoje.
que é que tem no temperamento que não serve? Na estrangeirismologia, página 31, terceira linha, gostaria que o senhor comentasse o checklist conscienciológico. Checklist conscienciológico, sim. O que é que nós vamos mostrar desse checklist conscienciológico? Tem muita coisa que a pessoa pode ver, né? Isso que eu acabei de falar para a nossa amiga, para ela fazer com o temperamento, é um checklist. Como é a reação? Como é que a pessoa reage a determinadas coisas? O castelo que o senhor se referiu seria o Neuschwanstein, que fica na Bavária, na Alemanha, é feito pelo louco Ludwig. Sim, mas esse aí, nós estamos falando, é o Conde Drácula. Agora, o outro que eu falei é nos Alpes. É uma beleza o castelo. E não é negativo assim, não. O negócio é outro. São dois que nós estamos falando aqui. O primeiro foi do Drácula. Esse outro já é outro assunto que eu estava tocando. Mas esse que você está falando, realmente. Mas não é bem na Bavária, não. A Bavária é outro. Eu acho que ele está confundindo todo. Um é da Romênia, etc. E o outro é nos Alpes, propriamente dito. No meu trabalho, sou a única que sente choques ao tocar em portas e janelas depois de ficar algumas horas trabalhando em frente ao computador. Escutei de 2 professores do IPC que teria potencial tendência para ectoplasmia. Queria saber se existe relação entre essa eletrostática e algum processo parapsíquico. Não, aí, olha, o problema de energia eletrostática pode acontecer independente de ectoplasmia, porque depende dos objetos, das roupas e outras coisas mais que a pessoa tem. De modo que isso varia muito. A gente não pode dizer que seja, não. Não tem muita relação a coisa com outra diretamente, não. Não necessariamente. Não é necessário. Valdo, página 33, primeiro item, crescendologia, já na primeira frase. O último crescendo lá. Abordagem preambular, abordagem avançada. O seguinte. O crescendo indício prova. Tá, a minha pergunta é, dependendo da consciência e o nível dela de cosmovisão e parapsiquismo, um indício já é uma prova, né? Dependendo do caso. Não, ela não precisa nem de uma coisa nem do outro, ela já domina isso. Esquece isso. Então, por exemplo, aquele meu amigo lá em Londres, que eu estava fazendo uma palestra no curso, aquela história toda, depois falou assim, Cadê as evidências? E as evidências? Cadê? Quer dizer, ele queria tirar o corpo fora, a situação está muito difícil para ele. Porque eu estava falando coisa bem avançada do jeito que estou falando para vocês aqui. Falar isso em Londres, mas lá no caso precisava por causa das perguntas que me fizeram. Claro, mas ali também nós temos os vários tipos de prova, por exemplo. Passar pelo fenômeno é uma prova que ele é autopersuasivo. Você não descarta o conceito de prova. Aí vem o princípio da descrença, né? Tem que colocar na pessoa. Tem que ver o nível que ela tem do princípio da descrença. É isso. Então, agora, o que eu quero te falar é o seguinte, indício e prova é uma coisa relativíssima, tá? Por isso que eu estou perguntando, depende da consciência. Você pensou, por exemplo, você não precisa apresentar indício e prova para a monja. Agora, uma opção de coisa você não precisa apresentar para mim. Eu sou capaz de dar um banho de loja para mim mesmo, sobre os assuntos. Uma outra coisa muito séria é a vivência mesmo, nós estamos falando aqui, a autovivência. Autovivência, então ela já é uma prova. Se tem, acabou. Que é o caráter da experiência, né? A prova experiencial. Então, por exemplo, você tem que colocar, se você colocar a autovivência antes, a prova e o indício praticamente vão embora, eles ficam secundários. O indício e a prova. Mas a minha pergunta... Só se a pessoa não conhece nada daquilo. Mas vamos supor que ela é veterana, já fez aquilo, já vivenciou mais de uma vez. Então, mas a gente não poderia dizer que, no caso, não é que a prova ficou secundária, porque a vivência dela já é a prova, né? Essa é a prova. O conceito, ele persiste, até porque... Mas agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que não precisa mais de vivência, que ela já vivenciou. Sim, ela já tem... Isso aí já é serôdio. Aqui o nome disso é serôdio, quer dizer, é uma coisa tardia, já não interessa. Não acrescenta mais. Ela já superou isso aí. Ela está noutra. E é o caso lá de Londres, meu amigo lá. É um dos grandes da parapsicologia. E você ia falar o quê?
Aí eu virei para ele assim, ó, faça a sua vivência. Tenha experiência por você. O princípio da descanso, eu falei para ele na hora. Procure por aí. Agora, você veja que não é fácil. Nós não temos experiências iguais, ninguém tem. É preciso ver, né? Qual a modalidade, a qualificação da experiência? Qual foi a intensidade da experiência, o percentual de lucidez que aquilo alcançou? Quer dizer, não é fácil. Isso tudo a gente tem que dar desconto. Agora, Val, aqui também a gente pode levar para a questão da multidimensionalidade, né? Falar do para-indício e para-prova também, né? Tudo. Por exemplo, a sinalética tem para-indícios e, a sinalética dependendo do caso, e também vai servir de para-prova. Falou em multidimensionalidade, não se pode esquecer da sinalética nunca. Senão não adianta. Agora, a sinalética ela é importante de ser individualizada. Ela é da pessoa. Perfeito. Isso aí é que pesa na balança. Agora, gente, o processo nosso mais sério é de deslindar os fenômenos e parafenômenos, os fatos e os parafatos. Deslindar, clarear, evidenciar, provar para a gente. Em segundo lugar, você vai estudar os outros, mas o processo é você. Agora, a hora que você adquire essa vivência, você tem a prova, tem o indício, tem a vivência. Presta atenção. Você vivenciou aquilo. Então, o ponto pacífico chegou. Acabou. Você ultrapassou um gargalo. Mas não é só isso. Você ultrapassou um paradigma. Então, a matéria desapareceu. Essa vida humana já foi para o espaço. Aqui fica secundário. Aí você começa a ver, não. Eu estou na vida humana, mas eu não sou da vida humana. Isso aí muda tudo. Já não tem mais só filosofia, história, ciência, nada disso. Tudo já ultrapassou devido à autoexperiência da pessoa. Mas essa forma de pensar, essa transição, você acha que ocorre realmente para valer a partir de quando? Dessa autoimagem, né? Não, quer dizer, a primeira coisa, esse negócio de a partir de quando, vamos devagar com isso, que nós estamos mexendo aqui com coisa avançada. Então, por exemplo, coloca a serialidade existencial da pessoa lúcida com retrocognição. Isso tudo foi para o espaço. Eu, por exemplo, nunca tive dúvida de nada disso. Já pequeno, não tinha nada. As minhas perguntas eram para saber mais daquilo que eu estava falando. E outra coisa, às vezes eu falava, ninguém nem sabia aquilo que eu estava falando. Então, quem é que ia responder? Aí é aquele negócio. Esse lugar está ficando muito pequeno para mim. Aí os adultos mesmo iam me falar. Já não havia mais biblioteca, nem escola, nem curso, nem nada para adicionar para mim. Eu precisava de um lugar maior. Eu queria aprender. Meu nível, entende? É assim que a pessoa, às vezes, não conseguiu sair, ela se torna professor lá. Aí ela começa, ela mesma a fazer educandário, que é para todo mundo, mas ela visava, antes de mais nada, a si mesma. Entendeu? Então, vamos agora prestar atenção. Uma pessoa tem essa retrocognição. Chega nisso, isso aí não tem mais valor. Ela ficou pequenininha. Ela quer saber depois daquilo. Agora, a maioria nem sabe esse depois daquilo o que é. Aquilo que ela está falando, ninguém está entendendo. Agora, isso é horroroso. Isso não é bom. Eu talvez tenha sido o maior problema na minha vida, foi esse. Foi. A hora que eu vi que as coisas que eu sentia não era todo mundo que estava sentindo. Então, ou eu sou alterado, portanto sou doido, ou tem alguma coisa diferente comigo. Eu sou extraterrestre? Como é que eu sou? Entendeu? Alguma coisa tem que ser. Agora, isso é horrível. Porque é muito bom a hora que você se junta aos seus pares. Mas é a hora que você não tem par nenhum. Como é que fica? Foi aí que eu lancei tudo para o lado de lá, né? Fiquei por a parte extrafísica. E eu me dei bem, né? Foi um grande recurso. Foi um grande negócio.
Mas, Valdo, pensando do ponto de vista do planejamento do evoluciólogo, considerando aí todo o trabalho que a sua ProEx puxou, né, e está relacionado aí à Max ProEx nossa, não foi pensado de ter uma outra consciência aqui, outra ali, outra lá, junto com você, para poder trabalhar, eu digo na mesma época de nascimento? Eu não sei, tudo. Por exemplo, o caso da minha mãe, do professor Vicente Lopes Pérez, do Zezé Palestina, não, mas Dona Odete, eles foram para te dar suporte. Palmeiras. Esse povo todo é dessa turma, não, eles me eles ajudaram. Então, só que tem 5. Eles te ajudaram, mas eu digo assim, outros Valdos concomitantes não se pensou... Mas agora o problema é mexer com isso, né? Como é que fica? Um só já deu muito trabalho para eles. Como é que fica? Deve haver, mas quem? Por que não apareceu? Você falou daquele... Será que, por exemplo, aquele nosso amigo que eu esperava? Um médico do Nordeste e tal. Não, aquele daqui, do Sul, chegou doente. Eu nem pude falar nada. Então. O nosso amigo que veio me falar, você não vai falar, Valdo? Você falou nele vários anos aí, não vai tocar no assunto, pessoal. Bico de siri, não fale nada, o homem está doente. Eu não posso, vai assustá-lo mais. Ele vai morrer mais depressa e com problema. Aí vai dar uma melina a ele não merece isso. O homem era bom, ele fazia assistência, entendia de tudo. Agora, o nosso amigo, ele é de Curitiba. Estava aí conosco naquele curso, mas não era em Curitiba que eu estava. E o cara apareceu. E ele estava presente. É conhecido, ele trabalhou conosco aqui, no CAE, tudo. É gente conhecida. Se um dia ele aparecer aqui, eu vou falar com ele. Lembra daquilo? Ele vai falar. Ele estava lá presente, ele viu o médico também, do jeito que eu vi. Então você veja, como é que fica isso? Você já não sabe, né? Entendeu? Se vocês descobrirem qualquer grupo de intermissivista deslocado, vocês me falam, nós vamos entrar em contato. Afinal de contas, né? Vamos ver o que a gente faz. Você sabe, eu não sou favorável a e-mail, né? Eu gosto sempre de inteiro. Esse negócio de e-mail não dá certo para mim. Eu estava explicando isso hoje. Eu gosto da coisa integral, a consciência integral. E-mail é meio, isso não resolve. Tem que ver o negócio direto. Sabe como é que é? Inteiro. Eu pensei assim, numa lógica, pensando para dar garantia no sucesso desse trabalho maior, né? Se desse problema com aquele grupo, você teria um outro. A garantia, sabe, sojou. Então, mas você está entendendo? Quer dizer, o negócio é terrível. Fazendo uma analogia com investimento. A garantia sojou. Quando vi isso, aos 14 anos, eu falei assim, eu tenho que me mexer. A responsabilidade é muito maior. O problema é meu. Eu tenho que dar um jeito. É justamente a porque garantia assim, sojou. Fazendo uma analogia com investimento, né? Que você não deve colocar todo o dinheiro na mesma cesta. Não, isso é o tipatia. Então, não é o fazendo professor Pardal, não é. Por aproximação, uma analogia. Quer dizer, investir apenas naquele grupo, naquela pessoa, é um risco muito grande também, não é? Mas é que a Reorbex é muita gente que eles trabalham. Né? E esses 16 da China, só para você ter uma ideia, como é que fica? Tá, aí já são 16, é isso que eu falo. Foram 16. Mas agora, veja, eles estão entrosados, tem 2 que parece que ia ser gêmeos, tem uma opção de coisa, né? Então, lá são 16. Por que aqui, pegando, por exemplo, a sua primeira fase, sim, foi mas foi um. Aqui tem 190 milhões. Lá tem. A China tem 1 milhão e 300 milhões. Por essa lógica, sim. Sei lá, entende? Who knows? Daqui uns tempos eu te falo. Quando você dessomar, e eu também, a gente... Então vai levar um tempinho, espero, né? Então vamos ter uma ideia. Vamos retificar todas as nossas, vamos dizer, vivências. Não é isso? Chegar no ponto, ajustar tudo. Sempre tem ajuste, devido a más interpretações. Você não vai pensar que tudo seja 100% do jeito que é. Isso aí é da antiguidade, lá a turma lá dos gregos já falava isso. De qualquer maneira, está tudo perto da realidade. Mas você não pode falar que seja 100%, 100%. Entende? Correspondência total. Mas, por exemplo, isso tem a ver um pouco com quando o senhor fala que
o senhor veio cobrindo o buraco de outro, cobrindo uma falha do outro, que também veio cobrindo uma falha do outro, e isso... Assim um monte. Então, outra coisa, eu falava no instituto com a mão assim, ó. Aqui, ó. Tem 4 coisas, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro falhou, o segundo fica sendo o primeiro, o terceiro fica sendo o segundo, o quarto fica sendo o terceiro. É assim que é o processo da hierarquia do serviço que é feito. Perfeito. Agora eu mostrava na mão, para a pessoa mostrar aqui as 4 coisas. Mas você acha que isso mostra a dificuldade justamente disso que o Lodge está falando? Pelo fato de não dar para, às vezes, agrupar 2 ou mais? Porque isso aí é linear, né, Valdo? Foi numa sequência linear. Gente, é muito complexo. Um só já é complicado então, até compor. Agora, se você misturar paralelo. tudo... A minha pergunta era, se você não podia ter isso, paralelo. Vocês têm que lembrar só uma coisa muito séria. Nunca é um só. Eu não sou um só. Presta atenção. Só enumerador... Não, extrafisicamente não é, mas eu intrafisicamente... tenho aqui um suporte de... Sem dúvida. É plural. Mas intrafisicamente, Valdo, uma boa parte da sua vida foi um. Não, mas a base de tudo, a liderança, ela é universal, é assim. Agora, para você tem que ter uma liderança individual para chegar no colegiado. Isso não tem saída. Então, por exemplo, o processo do colégio invisível é o colegiado. Agora, é composto de diversas pessoas. Agora, lembre-se, quem está fazendo a Reurbex é o reorganizador. É um só, é um líder. Ele está dirigindo tudo pelas coisas que eu vi, é ele que comanda isso tudo. Em alto nível. Então, os outros serenões seriam da equipe dele. E ele é o líder dentro disso. Ele é o líder. Ele é o chefe do colegiado. Aqui no ar. No caso, se você sempre teve só uma preceptoria extrafísica, ou já teve alguém do seu livro que já chegou fisicamente? Todo mundo que é mais vivo, antes de escutar vocês, que é a humanidade, ele escuta para a humanidade, porque ele não é bobo. Você já chegou Isso é a regra. Isso aí, na minha infância, o povo já sabia disso. Mas já chegou alguma consim para você, para te orientar no seu trabalho? Já, né? Quantas? Você não viu agora o meu negócio com o dicionário? Apareceu a monja. Até me assustou com o negócio. E agora estou entendendo tudo. Por que ela veio e tal. Eu quero saber, é consim. Já apareceu consciência intrafísica? Não, consim também tem o Alcácio Zezé Palestino. Não, mas do nível maior ou igual ao seu? Já apareceu? Não, tem o cara lá de New York. É, o velhinho da... O cara lá que falou em dragona. Você quer coisa mais absurda do que esse negócio de dragona? O que é isso? Mas ele veio para te orientar nisso? Lendário, mitológico, vamos dizer, coisa de country, problema... Ela não é uma besteira. Eu quero saber, dentro do seu trabalho, da Conscienciologia, já chegou alguém intrafísico para te orientar, nisso aqui vamos trabalhar, eu preciso te ajudar nisso. Muitos de vocês aqui têm me ajudado. Agora, o grandão, por exemplo... Não tem jeito de pegar, o cara materializar e falar as coisas para mim, não, isso ainda não houve. Eu jogo a toalha. Já chegou perto. Chegou perto. Ele está falando com sim? Eu não posso descartar vocês. Posso? Valdo, é porque na hora de responder pelo desassédio, pelo arrimo, tem que ser um? Sempre. Costa larga. Foi aquilo que eu falei na hora de responder, mas quem responde? Qualquer coisa que acontecer no movimento espírita, nesses 10 anos que eu trabalhei com você, coloca tudo nas minhas costas, que eu tenho as costas largas. É um com as falei costas isso com o Chico antes de sair de lá. Qualquer coisa. Agora, eles até que não colocaram muita coisa, não falaram muita coisa. Não. Nisso está relacionado aquela tendência da pessoa virar uma bandeira de alguma linha de conhecimento, alguma coisa? Agora, negócio por isso que a pessoa tem que vincular numa só? Eu tenho para vocês como esse negócio é sério devido ao problema do indivíduo dentro da equipe. Tem uma prova para isso. O pandeiro. O pandeiro funcionou durante vários anos. Eu não sei quantas reuniões eu participei daquilo. Por muitas. Isso aí só é uma sustentabilidade de tarefa, né? Muito séria. Sustentabilidade de tarefa. Presta atenção. Como é que é?
Eles nunca fizeram reunião sem eu estar lá. E o negócio era focado. Tudo que pudesse criar algum problema, mesmo de refutação, confutação ou qualquer coisa, era comigo. Quem tinha que decidir era eu. A responsabilidade era enorme. Outra coisa, tinha gente de alto gabarito, todo jeito, que dominava e dirigia tudo. Então eu ali era o réu, mas às vezes era o juiz, às vezes era o vogal, às vezes era o advogado de defesa, às vezes era o professor, às vezes eu era o aluno, mas eu estava sempre lá dentro, não tinha jeito. Eu era o assistente, eu era o assistido, tudo isso aconteceu lá dentro. É uma coisa muito séria. Bom, Agora, por exemplo, ali, se tivesse mais gente, a gente ia receber aquela comissão que veio do fim do mundo. Eu nunca vi isso lá. O que tinha era todo mundo mesmo, dentro de um núcleo só. O núcleo era o mesmo, entende? Agora, tinha gente de todo jeito. No caminho, assim, da criação, da chegada do ser evoluciólogo, todos vão assimilando essa bandeira, transformando-se numa bandeira, por isso cada vez vão ficando mais convergindo em cima de uma pessoa só, uma linha de conhecimento, alguma coisa? Não é bem uma linha de conhecimento, não é só isso. O processo todo é interassistencialidade, para chegar no evoluciólogo. O caminho é esse. O meu caso, é isso que eu estou fazendo hoje, esse trabalho, esse encargo, função, seja lá o que for, isso aí não é por causa do evoluciólogo, é um processo da Reurbex. Então, por exemplo, na Reurbex tem gente que pé de chinelo, pré-serenão, tenepsista, ofiexista, tem de tudo. E tem eu também que estou no meio desse povo. O problema é esse. É igual o engenheiro... Todos vocês estão dentro da Reurbex. A pessoa entrou no curso intermissivo, eles já mostram para ela isso aí. Você sabe que já chegou gente para mim, na década de 80, falando sobre a reurbanização e não falou de curso intermissivo. Quer dizer, ele pescou o negócio com tanta seriedade em matéria de mudança da terra, que ele não viu o curso intermissivo, que aquilo que ele entendeu foi lá. Ele não lembrava disso. Mas ele falava bonitinho o processo da reurbanização para mim. Você veja bem como é que ele ficou, vamos dizer, fixou uma determinada lembrança bem específica, pensou aquilo na retenção dele. Quem foi? É um cara. É gente humana, é um sujeito. Eu não posso falar porque eu estou envolvido com a opção de coisa lá, entendeu? É fora do Brasil. Ô Valdo, dentro disso que você acabou de falar, que todo mundo está envolvido com a Reurbex, a gente pode falar que uma parte da ProEx aqui de todo mundo, a Reurbex, ela é um pano de fundo, né? Um tópico transversal. É aquilo que a gente chama alcandora. É o todo. É um todo que abriga todo mundo. Você está entendendo? É o processo da Reurbex. É o palio, mas é o todo. Hoje em dia eles gostam mais, em vez de palio, eles usam mais a palavra todo. Então, na parte que pega a gente lá na pesquisa dentro da Apex, né? No sentido da pessoa começar até a identificar melhor a sua linha de ProEx, se ela pensar na Reurbex e como que ela pode atuar nisso, ela já vai estar... Não é como ela pode atuar, é como ela está atuando. Ela já pode se encaminhar melhor. Ela vai entender assim, em pouco tempo. Poderia aprofundar na página 32, na neossinapsologia, a recaptura das paraneossinapses intermissivas. Sim. O problema é estudar tudo que nós estamos fazendo aqui, ler os livros da conscienciologia, que a pessoa adquire as paraneossinapses do curso intermissivo mais depressa. Porque tudo que nós fazemos aqui é plágio do curso intermissivo. Plágio do ambiente, plágio das escolas, das lições, plágio vamos dizer, das matérias, das disciplinas. E agora, plágio também das pessoas. Inclusive, nós temos alunos atuais, vivos, extrafísicos do curso intermissivo. Então, aqui é uma cópia danada. Em taxologia, página 34, item 27, para pentatologia. Poderia aprofundar? O problema tudo é o seguinte, você pode estudar, que tem mais coisa na enciclopédia sobre o pentatlo. São 5 coisas que a pessoa deve fazer do ponto de vista extrafísico e que tem possibilidade para fazer isso.
Tem muita coisa lá. O senhor comentou dos machucados nas mãos. A recorrência disso pode ser alguma sinalética? Não, a recorrência pode mostrar que a pessoa é desorganizada e indisciplinada. E, às vezes, ela é afobadinha. Se de ver se é. Primeira coisa é isso, depois tem que ver o resto. Já foi falado que é nas mãos que começa o processo de energia. Sim. Isso pode ser indício de quê? Pode ser indício de que a pessoa, às vezes, está desorganizada com problema da energia. Ela, às vezes, pode ser até uma ectoplasta que não sabe mexer com isso, por isso que ela se fere tanto. Tem muito disso. Agora, se a pessoa tem muito ferimento na mão, e isso é constante, se de ver primeiro o que ela faz, e depois ver se há mais escoriações no resto do corpo. Se tem mais coisa. Isso aí é muito importante. Porque tem gente que não tem nenhum processo de equilíbrio sobre esse assunto. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, é um problema. Se ter cuidado. Principalmente o homem. Um homem forte, ansioso, é um perigo. São esses que quebra o nariz, quebra o braço, que vai entrando na porta de vidro, nem viu o que tem. A porta de vidro é justamente isso. É o povo forte. São muitos líderes que quebram o braço e o nariz na porta de vidro. Ele não viu que tinha, igual passarinho. Vem, pronto, cai lá. Agora, por isso que eu acho que porta de vidro devia ter gente. Do jeito que a gente coloca passarinho no vidro para os pássaros, devia ter as caras. Eu acho. Eu já tratei de muita gente a bater em porta de vidro. Você já bateu? Olha lá, ela já bateu. Alguém mais aí já bateu em porta de vidro? Ó, duas. Nossa! Não fala não. Fala não que eu estou morrendo de vergonha. Não fala que eu estou morrendo de vergonha. Agora veja, outra coisa. Nas portas de vidro que vocês se bateram lá, tinha pelo menos um risco assim mostrando? Não tinha nada. Então, nisso vocês estão com atenuantes. Ó, desse tamanho o atenuante. Paulo, você respondeu então que, embora o grupo seja grande, a equipe pode ser do jeito que for, mas tem um que responde. Um responde pelo grupo, é sempre um. Marlon, na vida, em tudo que é sério, sempre tem o principal responsável. Agora, isso depende... Por isso que a gente chama que é o mastermind. Entendi. Agora veja, mesmo no think tank, tem o cara que dirige. Sim. Agora, isso depende... Que é o problema da... Por exemplo, se você pegar 10 cientistas secundários, não quer dizer que ele substitua um titular. Então, aquele que fica na frente, a atitude dele foi aquela expressão que a gente fala, é prise en charge. Ele tomou a cargo aquilo para ele é que assumiu o negócio? Na verdade, não é que ele tomou a cargo. Julgaram o abacaxi na mão dele, da liderança. Jogaram a bomba na mão dele. Agora ficou mais claro. Ficou mais claro, né? Mas é porque também tem uma aptidão, né, Valdo? Aqui, ó, não, mas é devido os processos da convergência. A convergência. É esse aí, é o mais indicado. Acabou, ó o dedão. É o mais indicado. Zeus mandou. Zeus. É mais indicado, Valdo, pelas oportunidades também que aquela própria pessoa terá de ressarcir coisas e, ao mesmo tempo, competência. Não, aí é o grupo inteiro. O grupo. Sempre ela entra com o grupo, sempre a equipe. Sempre ela está enturmada. Nunca é sozinho. Agora, do ponto de vista extrafísico, vocês não podem esquecer o amparo extrafísico. Olha bem a posição do enumerador comigo e eu com ele. Então, há um processo. Ele não chega a ser uma eminência parda, mas ele é um assessor. Ele é um grão-vizir. Um grão-vizir? Um grão-vizir, etc. Um grão-vizir. Uma coisa séria. Muito séria. Mas agora, e os outros grãos? Que a gente não sabe o quê? Os graúdos. Ele é grão, os outros são graúdos. Como é que fica o transventor atrás disso? Então, isso tudo tem. Há, então, uma casa superior. Entende como é que é? No direito tem várias instâncias. Tem que ver as instâncias. Tem que ver como é que é.
De modo geral, as circunstâncias são essas. Agora, eu penso que deve haver bem mais gente melhor por aí, evoluciólogo, tudo isso. Do jeito daqueles 4 que foram para a China. Vamos supor, vamos pegar a aritmética dela aí. China, 1.300, 1 bilhão e 300, foram 4. Então vamos dividir, cada 400 milhões tem um serenão. Então, como é que fica? E o evoluciólogo. Agora, vamos supor que tem um evoluciólogo aí, no mínimo. Mas dos novos. Então, como é que fica? Só de cara o Brasil deve ter pelo menos um meio. Aí, talvez seja você. Mas pensa bem, isso eu estou falando desse trabalho atual, daquele momento, desses últimos anos. Basicamente, a gente poderia dizer que a autovivência hiperagudizada seria, como o senhor comentou ali, um efeito Hooke, um extrapolacionismo momentâneo por mérito para a pessoa poder ter a cosmovisão, com esse objetivo principal. E ela alcançar um patamar superior, ultrapassando um gargalo daquele nível que ela está. Ela chegou no momento que está maduro, chegou uma hora do turning point. Tem que fazer uma viragem da mesa. Então aí vem a hiperagudização. Agora, a pessoa tem que estar preparada para isso. Outra coisa, se são os, vamos dizer, amparadores que estão fazendo ou promovendo uma condição dessa, é porque a pessoa já tem gabarito para enfrentar isso com dignidade. Ela vai ser bem sucedida. Isso é que a gente tem que pensar. Eles não dão ponto sem nó. Eles não vão fazer um investimento numa pessoa para o fracasso. Então pensa nisso. Agora, depois de um certo tempo, se essa agudização alcançou um nível ou um patamar mais elevado, não há mais erro. A tendência é ampliar, não há mais retrocesso. Uma pessoa que está, por exemplo, no seu caso, o senhor está entre a questão do desperto, do orientador evolutivo, algumas experiências surgiriam de autovivência hiperagudizada, no seu caso, por exemplo, ou de consciências mais avançadas até, né? Ou é um contínuo disso? Por exemplo, presta atenção, uma autovivência hiperagudizada. É o capítulo 60 lá do Projeções da Consciência. Você tem uma ideia, estou dando um exemplo. Mas tem várias desse tipo para mim. Para mim, uma que me pegou muito é o processo do transmentor, quando ele falou para mim, não, você vai para lá, que lá eu vou aparecer. Vocês não calculam o nível que isso me atingiu da história. Eu que conheço a coisa de lá e de cá, conheço o palco e os bastidores, isso é impressionante. E outra coisa, os fatos chancelaram essa realidade. Aquela dos quadros no seu escritório também, que ele fez a relação entre o Serenão, fez a relação entre o que estava em cada quadro, etc. Poderia dizer também que seria uma experiência dessa? Tem várias dessas assim, né? Eu já vi várias na vida. Porque o problema todo não é só a autovivência hiperagudizada. Precisa ver aonde é que ela incide. Onde é que a pessoa está vivenciando aquilo? Em qual contexto? Qual cenário? Como é aquela condição? É aquilo que nós poderíamos chamar do autocontingenciamento da pessoa naquele momento evolutivo. Qual o momento evolutivo do autocontingenciamento dela? Contingenciamento, veja só o que eu estou falando. É um processo, portanto, efêmero, até um certo ponto, mas que já induz um outro patamar, um outro degrau, uma outra condição. Seria quase um ápice de extrapolacionismo. Depois de alguns extrapolacionismos, você poderia ter uma autovivência... Não, eu já explico isso com mais detalhes, se você for olhar. A hora que eu falo estado vibracional, euforia, depois primené, cipriene, extrapolacionismo. Eu já mostro aí. Se a pessoa for seguir isso aí, tem uma gradação evolutiva. Poderia ser depois do extrapolacionismo,
a autovivência hiperacutizada, vamos dizer assim, de repente. Agora, aí você pode pôr a opção de coisa no intermeio, né? No intermediário aí. Qual? Por exemplo, mega euforização. É uma opção de coisa. Valdo, essa média que você falou dos 4 evoluciólogos lá na China, né, uma média de 1 a cada 400 milhões. Você está se referindo a evoluciólogo tem muito mais do que isso. Tem muito Eu mais. estou falando é que naquela oportunidade só ali tinha 4. Extrafisicamente tem muito mais, né? Agora, se for seguir essa média, na América do Sul tem 400... Olha, quando nós começamos a estudar serenões pelo cálculo, tinha no máximo 60. O cálculo que a gente chegou era de 54. Agora, evoluciólogo tem centenas. Entende? Ressomado... Hein? 54. Era o cálculo que a gente fez há muito tempo. Isso foi na década... Isso faz 40 anos por aí. Você fala muito do transmetor, mas como consim, você tem alguma... Como é que é? Como consim, algum evoluciólogo ressomado, se tem algum indício, alguma informação? Eu já vi alguns, aqui na América mas agora eles não participam, eles não falam, eles também não permitiram. Mas no Brasil... Eu sou uma pessoa que só falo quando mandam. No Brasil ou eu sou pau mandado. Mas no Brasil, aqui na... deixa para lá, né? Está por aí, tem muita gente por aí afora. Vamos ver o que dá, né? E tem alguns que a gente suspeita, né? O caso do cara que eu vi, ó, que é esse cara aqui. Ele está lá. Tá lá. Agora saiu umas coisas lá daqueles lados. Eles estavam mostrando o livro que saiu, né? Já está mexendo nesses assuntos lá daqueles lados. Vamos ver quem é esse povo, como é que é, porque não sei. Vamos ver. Nós estamos aí para estudar, né? Vamos ver o que dá. Professor Valdo, letra B. Sim. Por hipótese, nós poderíamos pensar que se essa distribuição dos evoluciólogos seria geopolítica ao invés de geográfica? Geopolítica, mas existe aí também um processo demográfico. Demográfico. Então precisa examinar isso. Na questão da Reorbex, a demografia influi muito. Isso é tudo consequência que eu cheguei pelos meus estudos. Tem que estudar muito isso. Tá certo. Certo? Professor Ron, sim. Aqui na letra D. Eu sei que o pessoal está perguntando muito de evoluciólogo, e o senhor, uns tempos atrás, em tertúlias, o senhor comentou 2 casos, que eu sei que o senhor preserva muito o anonimato e a descrição, né? Mas o senhor comentou de um evoluciólogo que teria estado numa palestra do senhor lá em Florianópolis, naquela de mais de 1000 pessoas, que era um homem. E o senhor falou também de um caso, há muitos anos atrás, que seria um poliglota que foi procurar o senhor, que teria levado mais de 50 perguntas. Isso o senhor falou numa tertúlia no Salão Verde, há muitos anos atrás. Agora, ainda tem outra aí. E tem também o caso que um dos meus amigos desafios falou assim, ó, teve um serenão no seu curso no Nordeste. Agora, no curso, eu não sei como é que foi, porque tinha uma palestra grande. Ele falou que tinha um serenão no meio. Mas eu não sei quem. Assim, essa de serenão é que eu fiquei encacetado para saber quem era. E no Nordeste. E ele falou serenão. Por exemplo, se ele tivesse falado serenona, eu já ia desconfiar que fosse a Rosa dos Ventos, uma coisa. Mas se fosse, eu já tinha visto quem era. O pior da história é o seguinte, que quando eu conheço o serenão assim, ó, cara a cara, depois não aparece mais para mim. Ele some. Se fosse porque... Se a pessoa, se ele aparecesse, então, por exemplo, ele aparecer fisicamente, tem que ser uma pessoa que eu não conheça, né? Tá, mas, professor, no caso do serenão e lá de Florianópolis, foi uma coisa que eles vieram no curso, entraram e saíram, o senhor acho que não conseguiu, talvez, identificar quem era direitinho. Mas nesse caso que aconteceu há muitos anos atrás, que parece que esse evoluciólogo chegou para o senhor com 50 perguntas, o que ele queria perguntar? O que era isso?
Ele queria saber de umas coisas que eu tinha experiência e ele não, do ponto de vista físico. Então eu informei tudo que eu podia e ficou por isso. E ele foi lá trabalhar aquilo e aplicar o que ele precisava, etc. Tal. O homem estava ajudando muita gente, uma opção de coisa. Mas não ia aparecer nada, pelo jeito dele lá, não ia aparecer nada. Porque você sabe, uma pessoa pode ajudar demais sem aparecer, né? Tem muita gente assim. Muita gente faz isso. Você já esteve no interior, viu uma família. Lá naquela família, a principal pessoa que estava lá, ninguém dava valor para ela. Você não falou isso? Quantos eu vi desse jeito no interior? No interior tem muito disso. Tá, mas, professor Valdo, a gente parte do princípio que o evoluciólogo, para ser evoluciólogo, ele tem uma certa onipresença, um certo conhecimento. Mas se como é que é ele isso? não mostra... Você já pensou, por exemplo, eu posso mostrar, ou melhor, deixar de mostrar a minha força presencial total. Eu corto a minha barba, ponho uma roupa bem renquém e fico com cara de tacho. Eu sou capaz de fazer isso tudo. Mas, Valdo, ninguém vai ver quem sou eu. No entanto, eu posso mexer nas energias, mexer com um monte de coisa, sem ninguém ficar sabendo. Se eu sou assim, se vocês podem fazer isso, se eu posso, que dirá esse povo? Mas olha só, nesse caso aí, deixa eu ver se é isso que você está querendo saber, César. Você está tirando, ele está camuflando, isso é uma coisa. Mas pelo que você disse, ele foi até você para perguntar algo que ele não sabia, essas 50 questões. Que ele não sabia porque o processo era físico. Então não tinha uma vivência superior a ele. Então, o transmentor falou para ele, procura o Valdo. Então, mas aí que está. Dentro do que o César estava falando, quer dizer, o nosso conceito de evoluciólogo, em tese, ele já saberia. Isso. Não saberia. Tá. Você tem que ver o seguinte, são coisas da vida humana de quem conviveu com aquelas pessoas. Quem conviveu fui eu. Ele nem conhecia as pessoas. Outra coisa, isso é da época aí. Eu já tinha, que idade que eu tinha naquela ocasião? Ele também já tinha uma certa idade. Então você pensa bem, ele não era extrafísico para estar olhando isso. E outra coisa, ele aqui como pessoa, ele está muito envolvido no momento, no zeitgeist dele, daquela contemporaneidade braba dele. Ele não tinha oportunidade para isso. Tá, o senhor podia dar um exemplo? Pensa bem, 40 anos. Agora, eu tive experiência dos 40 anos que ele não teve. Sim, mas por um processo parapsíquico, ele não seria capaz de acessar essa informação, por exemplo? Não, tanto. É aí que está, entende? Eu não posso entrar nos detalhes da coisa, mas o negócio é mais bravo que vocês estão pensando. Mas o senhor podia dar exemplo, professor Valdo, de uma pergunta só? Isso ajudou um monte de coisa. Eu tenho certeza, porque eu vi depois os defeitos. Eu vi. O senhor podia dar exemplo de uma pergunta, ainda que genérica, assim, que ele fez, só para a gente ter uma ideia qual tipo de pergunta? Eu vou te falar uma genérica, que você acabou de falar, a palavra genérica, eu vou te dar uma. Ele queria saber, de algumas pessoas que eu conhecia bem, qual era a verdadeira intenção da pessoa. E eu tinha ideia disso. Professor? Pelo convívio. Agora, isso envolvia uma série das minhas vidas, dessa vida e meus contatos com negócio demais. Primeira coisa, o cara não era de Minas Gerais. Eu nasci lá. Segunda, o cara não mexeu com a política do PTB do jeito que eu mexi. Eu mexi com o Mário Palmério, com as coisas todas. Então, eu estava por dentro. Outra coisa, eu conheci o Tancredo, conheci o Getúlio, conheci... Você está entendendo? Ele não teve essa oportunidade de ver certas coisas. Eu queria ver as intenções de cada um. Agora, veja, a minha observação de intenção é que eu dava valor. Eu falo assim, você não tem uma, vamos dizer, apreciação das intenções dos outros medíocre. Você já entende do processo de parapsiquismo. Entende? Isso eu já venho me falando desse jeito. Então, eu quero saber de você... Qual é o seu diagnóstico? Sobre isso. Agora, pensa bem, só esse negócio de política que envolvia aí um monte de gente. Agora, eu vi muita coisa que aconteceu depois disso,
inclusive com dessoma dos outros. Tudo eu vi. Agora, professor Valdo, eu vejo que o senhor fala que todos esses contatos, seja com o evoluciólogo, com aquela serenona lá de Nova York, o senhor muitas vezes consegue perceber os efeitos imediatos da visita daquela... Não. Não? Às vezes não, mas às vezes esse lá, por exemplo, ali não tinha muita coisa para esconder, porque falou tudo. Agora, eu já tive alguns assim, não foi só esse não. Mas coisa assim, ampassando, é pequena, sem muito efeito. Agora, ó, vocês acham que eu iria esconder alguma coisa, que se fosse alto nível de esclarecimento, de explicitação, eu ia esconder isso? Não, eu falaria para vocês. Eu não falo porque eu não tenho interesse. Outra coisa, lembre-se do meu negócio do mantra, que a primeira recomendação que eles falaram, não fale para ninguém. Ninguém pode ficar sabendo disso. E é engraçado que ontem eu estava pensando no processo do mantra, devido ao processo da constituição da ideia que ele representa, que eu estava olhando as coisas como é que são. Entende? Então, por exemplo, eu nunca explicitei isso. Eu nem penso no assunto, que é para não dar telepatia aí para algum. Porque senão vai criar problema para a pessoa. Então aí cria problema, envolve, sabe? O negócio é mais embaixo, é mais sério, é o fundo da arca, já não sabe para onde vai isso. Então, se fosse interessante, eu falaria. Agora vejam, uma das coisas mais bravas que tem, eu já falei que é o meu negócio de ser o Zéfiro. Isso é pior do que qualquer dessas coisas. Devido o que me traz de complicação uma condição dessa. Eu tenho que ter muita autoconfiança para falar uma coisa dessa. Como é que fica? O processo da verbação, eu tenho pensado muito nisso. Talvez seja o embasamento de toda a autoconfiança que uma pessoa precisa ter. Da verbação. A verbaciologia. Se você tem uma postura verbaciológica, isso aumenta a sua autoconfiança. Entende? Isso aí é uma coisa que eu não pensava muito. Ultimamente eu estou pensando demais nisso. Isso é seríssimo. É um arrimo, é um apoio que você tem à verbação. Nós temos que começar a pensar para ter uma visão mais ampla desse aspecto aí. Mas não é só autoridade moral, aí não é problema de cosmoética. Isso ficou pequeno. A coisa é mais séria. Pensa, esqueça a cosmoética, a moral, a ética, e pense, por exemplo, no exemplarismo. O exemplarismo do ponto de vista dos efeitos que você detecta. Você mesmo vê, você faz a prospecção e você diagnostica. Então isso aí é uma coisa para a gente estudar mais, eu acho, sabe? Esse processo de verbação foi falado em curso intermissivo, mas eu acho que a aula é muito superficial. Eu falei isso com o enumerador, ele também acha. Tem. Isso aí eu acho que teria que reformular um pouco, fortalecer, melhorar aquilo. Sabe como é que é? Ampliar um pouco. Eu penso. Eu julgo que isso aí é seríssimo. Pensa bem só nas tricas e trecos, os problemas, vamos dizer assim, de preâmbulos e nuances da vida da pessoa, daquilo que ela sabe e o que ela tem que expor. Isso aí, nós estamos falando do caso aí que o César está lembrando. Isso é seríssimo. Como é que fica esses detalhes? Entende o detalhe? Gente, muitas graças, então, ó, viva a autovivência hiperagudizada. Teoricamente, vocês viveram isso nessa tarde, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 110 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 51 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados. Professora Malu e Álvares, curso técnica e mais um ano de vida. Neida, aula aberta, reaprendência. Rosa, programa verbetografia. Adélio, segundo encontro de empreendedorismo. A mim, curso 40 manobras.
Eu gostaria de fazer uma conexão assim, bem direta desse verbete de hoje, dos assuntos que foram discutidos, com a técnica de mais um ano de vida, que eu, embora seja de conhecimento de quase todos, talvez não da vivência de algum experimento pessoal mais sério a respeito. E a gente nota assim uma técnica que chama muita atenção, mas as pessoas vêm de um modo um pouco aventureiro, mais um ano de vida, vamos ver o que dá. E não aprofundam muito, não chegam a aprofundar muito. Eu gostaria de chamar a atenção para a oportunidade de discutir a técnica de mais um ano de vida com os amparadores dessa técnica no curso que vai ser promovido aqui no CAEC. Eu pessoalmente aplico a técnica, vai completar 8 anos. Então, se cada ano de vida da técnica corresponde a uma década, vocês vão convir que eu fiquei um pouquinho mais velha depois desses últimos 8 anos. Então, é importantíssimo para quem quer essa agudização em alto nível, fazer experimentos, vamos dizer, hard, mas com um nível de assistência excepcional, aproveitar a oportunidade para que esse curso aconteça. Porque se ele não tiver um número X de participantes, ele não poderá acontecer. Eu acho uma frustração para todos. Então, então faço esse convite a quem tem interesse em experimentar a aceleração da história pessoal, de confirmar a presença nesse trabalho da técnica de mais um ano de vida. Vamos dar os dados. Bom, gente, então a Apex convida a todos, tá, para o curso Técnica de mais um ano de vida intrafísica. Ele é um curso modular, são 4 módulos. O primeiro módulo vai estar começando no dia 26 de agosto, tá, no último final de semana do mês de agosto. Os professores, tem a professora Malu Balona, a professora Elizabeth Rodrigues, eu, a professora Rosemary Vitoriano, a professora Marlene Koller e mais alguns professores convidados, tá? E aí, esse curso, ele é um curso de final de semana, então as pessoas precisam se programar, logicamente, né? Então deixamos o convite aí para os tertulianos e teletertulianos, para quem tiver interesse, que procure através ou do telefone aqui do CAEC, que é o 45 35 25 26 52, ou através do e-mail da Apex, que é o contato@apexinternacional.org. Então, agradecemos a atenção de vocês e deixamos o convite para todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a aula aberta da repreendência. Hoje à tarde é um evento gratuito e faz parte da formação de parapedagogos e qualificação também dos professores da Conscienciologia. Então, a professora de hoje será a Tamara André e estará apresentando o tema Interessencialidade e o desafio na ProEx. Será uma aula de proficiência, de formatura, né? O horário às 15 horas e o local é na Sala da Reaprendência, ali no antigo Salão de Eventos. Então, participem e estão todos convidados. Olá, boa tarde a todos. O nosso convite aqui é para o programa Verbetografia, que vai ser realizado agora na segunda, terça, quarta e quinta da próxima semana. Então, aquelas pessoas que já estão aí para o Congresso do Intermissivista e querem trabalhar nesses 4 dias agora durante a semana, podem entrar em contato lá na Secretaria do CAEC e fazer suas inscrições. Aos moradores de Foz do Iguaçu também, a gente convida para fazer o programa Verbetografia. É um modelo intensivo semipresencial. Então, o que a gente faz nesse programa Verbetografia? A gente discute as sessões dos verbetes, a gente discute a interligação, as conexões entre as sessões dos verbetes, e com isso, no final do programa, a pessoa já sai com o verbete, se não pronto, pelo menos estruturado, para poder encaminhar aí para a enciclopédia da Conscienciologia. Existem 3 aulas virtuais que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Essas aulas são importantíssimas de serem assistidas e podem ser assistidas para todas as pessoas, por todas as pessoas, independente delas fazerem ou não a inscrição para o programa presencial. Então, a gente conta com vocês, aqueles que estiverem interessados aí em produzir o verbete pessoal para encaminhar para a enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Pessoal, só reforçando então o convite que o professor Valdo fez, nós estamos abrindo dentro do evento o 2º encontro de empreendedorismo da CCCI, para que todos possam assistir hoje à tarde, às 15 horas daqui a pouco, a palestra do Fernando Machado, que é o gerente da incubadora do PTI. Então, entre 15 e 16 horas, estamos abrindo para que
que todos possam assistir. É interessante observar como se faz para implantar uma empresa lá no PT Empreendedorismo. Eu tenho hoje uma empresa lá e existe muito apoio para que essa empresa possa se desenvolver. Vale a pena observar essas questões, inclusive aí para desenvolver algum projeto novo, algum objetivo que vocês tenham aí nessa base empreendedora. Então, agora, daqui a pouco, das 15 às 16 horas, gratuitamente está aberto a participação na palestra com o Fernando. E eu gostaria de contar aí, nós gostaríamos de contar com a presença de todos lá, tá ok? Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria só de dar um lembrete. Agora, em setembro, nos dias 22, 23, 24 e 25, vai ocorrer uma nova edição do curso 40 Manobras. Para aqueles que não fizeram e para aqueles que já fizeram, é uma oportunidade de estarmos treinando o nosso domínio energético a partir das manobras básicas, mas visando um upgrade na nossa interassistencialidade. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e não tem nenhum tipo de pré-requisito. Maiores informações na recepção do CAEC, telefone 3525-2652. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é sustentação do erro, especialidade para patologia. Obrigada e boa tarde a todos.